Hoje, então, nós vamos terminar o primeiro capítulo. Então, eu sugiro que você abra o texto. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 11 ao verso 16, ok? E aí, encerraremos em alguns minutos o primeiro capítulo de Jonas. Eu vou fazer a leitura desses versos, e aí eu vou retomar algumas questões que ficaram para trás, no sentido que foi falado, e aí a gente dá uma arrancada e termina aqui com jogando Jonas no mar, né? Está na hora de jogar ele no mar já, né, mano? Jonas capítulo 1, verso 11 diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Amém. Muito bem, meus irmãos, já sabemos aí, por meio das nossas exposições e por conta daquilo que cada um de nós já conhece do próprio livro, do próprio drama, as questões importantes sobre Jonas. Jonas é um profeta que está num momento bastante importante do seu ministério. Ele havia profetizado, Deus havia o iluminado para que ele trouxesse uma palavra de ânimo para os israelitas, né, o reino do norte. E de fato isso aconteceu. O rei daquela época, aproveitando esse momento de prosperidade vaticinado, profetizado pelo Jonas, conduziu a nação, o reino do norte, de uma forma muito bem sucedida, econômica e politicamente. O problema é que no meio do caminho, não só o rei, mas toda a liderança de Israel passou a abusar do momento de prosperidade. Nesse momento vai surgir aí o Isaías, o Amós, o Miqueias, e vão denunciar uma falsa paz. Nesse momento em que o Jonas estava vivendo, né, na crista da onda da popularidade por conta dessa profecia, Deus então o vocaciona para ir para Nínive, um outro lugar. O problema é que os ninivitas, eles estavam na vanguarda da política do mundo, e eles eram inimigos, principalmente de Israel. Havia inclusive saído da boca de Isaías e de outros profetas, que os ninivitas, num dado momento, sairia em incursão bélica e destruiria os israelitas, os nortistas. E tudo isso vai dar o sabor teológico, escriturístico para a mensagem de Jonas. Ele deveria sair e pregar em Nínive. Nós já vimos aqui que ao invés de ir para Nínive, ele mesmo desce ao porto de Jope, financia sua passagem e intenta ir para Tarsis, lugar totalmente oposto, não é? Lembrando que para Nínive o caminho era a pé, ou qualquer outro transporte terrestre. Ele então toma um navio e tenta ir para outro lugar, recomeçar a sua vida num lugar próspero. Por conta disso, você tem uma tempestade que ela é de ordem sobrenatural, e você tem aí o olho clínico de pessoas experientes no mar. Esses marinheiros aqui não são neófitos da profissão, eles conhecem, né, as demandas de um marinheiro, e eles percebem que aquilo não é de uma ordem natural, é sobrenatural, por algumas questões que foram trabalhadas e retomarão aqui ao texto. Eles tiram sorte, e nós vimos a questão da sorte, como elas eram entendidas na última vez que estivemos aqui falando sobre, e a sorte cai sobre Jonas, e aí tem todo um argumento, e o Jonas diz que ele sim é o culpado de tudo aquilo, porque ele está desobedecendo ao Senhor. Paramos de alguma forma aí, tem toda uma questão que já trabalhamos, se eu não me engano aí foram 5 ou 6 pregações até aqui, e agora então, a partir daí nós vamos para o desfecho dessa primeira parte. Lembrando que o Jonas, ele se recusa a ir para Nínive por conta de um ranço cultural. Os israelitas, eles detestam culturalmente os ninivitas, e também tem a profecia de que em algum momento eles viriam e defenestrariam, acabariam o reino do norte. Tudo isso dá o sabor e a intenção do Jonas não ir.
Nesse momento que nós lemos aqui, o texto diz assim, verso 11: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles quem? Os marinheiros perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ora, esse texto, os outros que lemos, e ainda vamos ler alguns hoje, mostram que esses marinheiros, eles não eram piratas sanguinários, eles não eram marinheiros ou piratas que pilhavam, que assaltavam os navios. Não, aliás, em algum momento nós vimos aqui que marinheiros, eles tinham uma boa fama, era atrelado à personalidade, ao caráter dos marinheiros, uma piedade. E o argumento era que, por conta das dificuldades do mar, aqueles profissionais, eles tinham um temor a alguma divindade. E a gente vê o tempo todo esses homens clamando as suas divindades. O profeta que diz ser profeta, e de fato do único Deus verdadeiro, tem uma atitude prepotente e arrogante, tem uma teologia reta e certa, mas um comportamento torto. Esses trabalhadores do mar têm uma teologia torta, eles vivem o paganismo, mas têm uma atitude correta, eles clamam ao seu Deus. Isso tudo vai dando esse sabor. E agora, pela própria boca do Jonas, nós já vimos que ele afirma: eu sou o responsável dessa tormenta. Agora, esses marinheiros, eles têm todo um cuidado de não serem cúmplices da morte de alguém, coisa que, ironicamente, está em tensão com a atitude do Jonas, porque o Jonas não está nem aí com a vida dos ninivitas lá em Nínive, percebe? Nós vamos descobrir mais tarde que são 120 pessoas, 120 mil pessoas que não têm discernimento entre uma mão e outra. Essa expressão entre a mão esquerda e direita pode ser a contagem de crianças e mulheres. E se isso for verdade, nós temos muito mais do que 120 mil pessoas. Então, aquele que tem uma teologia certa, uma doutrina correta, tem uma atitude de piedade totalmente torta. Os marinheiros, eles insistem: o que nós vamos fazer com você para que o mar se acalme? Havia também um outro ditado, mais ou menos assim: se você quer aprender a orar, você deve ser um marinheiro. Demonstrando que a vida desses marinheiros era uma vida de piedade e de total devoção à sua divindade. Orar aqui, nós não devemos fazer uma teologia exclusivista do Velho Testamento ou do nosso Deus, não. A ideia da oração aqui é esses marinheiros, eles, por conta das tormentas que eles passam no mar, eles têm essa piedade, eles são dados ao exercício da oração, ou da reza, ou da busca de uma divindade, por conta da dificuldade. E quando nós tratamos sobre isso aqui, nós concluímos que a dificuldade ela é didática. Quantas vezes Deus levanta as tempestades para que possamos aprender algo que precisamos naquele momento? O mar se acalme. O Jonas, sem titubear, ele responde, não é? De uma forma clara, objetiva, sem questionamento por parte de ninguém, porque é muito claro. Ele responde, verso 12: peguem-me e joguem-me ao mar, e o mar se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre nós. Ora, nós já vimos em versículos anteriores que o mar, as ondas, elas agitavam tanto a embarcação, que podia-se ouvir, pela sugestão gramatical, as madeiras estralando. O navio estava quase partindo ao meio ou em pedaços, e evidentemente que isso só poderia dar, na morte de todos. E perguntaríamos que se o Jonas não tem nenhum problema em relação à sua própria vida, e nesse texto nós descobrimos que ele não tem medo de morrer, ele está disposto inclusive de se sacrificar ao responder positivamente ao chamado do Senhor. Isso nos mostra, a partir de uma leitura do comportamento bélico, selvagem, agressivo dos ninivitas, que o Jonas não tem medo de morrer pela mão dos ninivitas, fazendo ou pregando o evangelho, exortando arrependimento. O medo do Jonas é que eles se arrependam, porque ele está dizendo: pode me jogar. E é evidente que se conclui, se infere do texto, que ele está propondo a sua própria morte. Isso significa que o Jonas não tem medo da morte, o Jonas tem medo que a graça de Deus
perdoe-os. O medo do Jonas é ir para Nínive, pregar e Deus resolver salvar aquela gente. Isso assevera ainda mais, mostra muito mais a religiosidade, o zelo que esse homem tem do seu título profético e nenhum temor a Deus. O exercício pastoral, ele se profissionalizou. O exercício profético, ele apenas tomou um nacionalismo, uma religiosidade que torna a coisa engessada. E o Jonas responde, basta me pegar e me jogar ao mar e você vai ver que a tempestade ela vai se acalmar. O verso 3, temos algumas outras informações acerca do caráter e da moral dos marinheiros ainda. O texto diz, ao invés disso, ao invés de jogar Jonas, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Eu continuo lendo o texto, mas há uma informação importante aqui. Esses homens, eles não querem matar Jonas. Esses homens têm uma piedade, um respeito pela vida humana que o profeta não tem. Esses homens mostram um zelo pelo fôlego de vida, coisa que o profeta não tem. Irmãos, a religiosidade ela é um perigo que pode nos tornar piores do que éramos outrora quando não tínhamos uma confissão de fé. Jesus disse isso em relação aos fariseus, que fazem prosélitos de todos os outros lugares por aí, prosélito, discípulo de uma dada religião, e fecham a porta do reino de Deus para aqueles que outrora já estavam perdidos, e fecham muito mais ainda, parafraseando. E aqui nós temos alguém que perdeu o zelo pela vida. Esses marinheiros, com a sua piedade, com a devoção e o respeito pela vida, eles se esforçam. E a sobrenaturalidade daquela tempestade, ela também aparece nessa frase que lemos aqui, nessa metade de versículo. Porque se eles estavam vendo a praia, a orla, a terra firme, significa que aquela tempestade, ela não está ocorrendo em alto mar. E isso demonstra, como já falamos, a sobrenaturalidade. Aquele tipo de evento cataclísmico, aquele tipo de intempérie natural, ela poderia ocorrer, talvez não com aquela severidade, em alto mar, mas na orla, perto da praia, aquilo só poderia vir de uma divindade, é isso que eles concluem. Só não sabe o nome, por isso que eles oferecem culto a qualquer divindade, e até o Jonas dizer, não, a divindade correta é essa. E aí então eles se esforçam para quê? Para não matar Jonas. Aí eu leio o complemento do versículo. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Você deve lembrar que eles já jogaram a carga, jogaram tudo que consideravam, que implicava no navio, né, tentando se salvar. Isso teve prejuízo financeiro, isso teve uma série de consequências. Isso mostra ainda mais o respeito pela vida. Não vamos matar o Jonas. A gente, de repente, entra numa demanda entre profeta e uma divindade que não devemos fazê-lo. Então vamos tentar resolver sem que ocorra a morte desse sujeito aqui. E o Jonas não quer nem saber. Verso 14. Eles clamaram ao Senhor. Agora, esse clamar ao Senhor aqui, eles já sabem o nome da divindade que o Jonas propôs. E eles então vão clamar ao Senhor aqui. Verso 14, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Percebe o cuidado dessa gente? Eles têm todo o esforço possível sobre-humano para não entrar numa demanda de derramamento de sangue, de um afogamento, de um profeta. E aí não tem jeito, já fizeram tudo o que podia no âmbito da humanidade, da vida profissional, da perícia dos marinheiros, e agora a única coisa que resta é obedecer o profeta que diz ser o culpado. E a gente percebe uma frieza, uma apatia na voz de Jonas. Talvez eu esteja romantizando muito, mas o Jonas ele não está preocupado nem com a sua vida, nem com a destruição da população de Nínive. E esses aqui que estão na pecha de pagãos, acusados por nós,
zelosos da religião, que são pessoas cultuadores de misticismo, eles respeitam a vida. Eles têm zelo e clamam a um Deus que para eles é novidade agora. Eles usam o nome com temor, mas ainda não têm uma ideia correta de quem é esse Deus. Não teve o tempo de discipulado. Eles têm uma ideia de que há uma divindade. E Jonas diz quem é essa divindade. Ora, superado tudo isso, eles com medo de matar um homem inocente, aliás, quem declara a culpa é o próprio homem culpado. E eles têm esse temor ainda. Não tendo mais o que fazer, o verso 15 diz o seguinte: em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. A ideia de um culto, né? É claro que não um culto estabelecido pelo Levítico, não um culto estabelecido pela lógica, coerência teológica do Antigo Testamento, mas a ideia de oferecer ao mar um culpado para que a ira dessa divindade seja aplacada. A teologia desses homens, mais uma vez eu insisto aqui, ela é torta, ela não é coerente, mas há uma honestidade em relação a isso. Eles tomam o Jonas e o jogam, o lançam ao mar enfurecido como uma oferta. Imediatamente o mar se aquieta. Irmãos, isso aqui é um milagre extraordinário. Aliás, nós sempre, quando falamos em Jonas, focalizamos o peixe, o grande peixe, coisa que vai acontecer a partir do próximo capítulo. Mas o livro ele é cheio de milagres. Essa tempestade que acontece na orla, na praia, o navio, a sorte que cai em relação a Jonas, e tantas outras coisas que ocorrerão ainda. E aqui você tem mais um fenômeno. Imagine aquela perturbação. Imagina aquele evento catastrófico que tiraria o fôlego. Eu não sei vocês, mas não precisaria me lançar ao mar. Eu já teria morrido ali mesmo de susto, não é? Cada um, né, com os seus temores. E isso demonstra o espetáculo que aquilo deve ter sido. Você pega o sujeito que está declarando, confessando ser o culpado de toda aquela catástrofe, e então ele junta uma porção de homens e o lança. Quando ele é lançado ao mar, é como se o mar recebesse, entendesse de uma forma lúcida, pessoal, na impessoalidade da criatura que a tempestade se acalma. Isso trouxe um temor, isso trouxe um respeito ainda maior em relação àqueles marinheiros, que já eram devotos por natureza, cada um ao seu panteão de deuses. Verso 15, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Ora, aqui nós descobrimos que, diante da tormenta, eles lançaram a carga, lançaram equipamentos de segurança, talvez, e tudo que julgaram naquele momento ser importante desfazer por conta da própria vida. Mas, na verdade, meus irmãos, a carga pesada era Jonas, não é? Quando Jonas está no navio, a coisa vai mal. Quando Jonas, que é a carga pesada, Jonas, que é a carga maligna que provoca a tempestade, está ainda no navio. E já temos falado isso algumas vezes. Se Jonas está no navio, a coisa vai mal. O navio tem que ser ocupado, o barco da nossa vida tem que ser ocupado por aquele que é o comandante por excelência, Jesus Cristo. Se Jesus está no barco, a coisa vai bem. Mas aqui tem um peso morto, tem um profeta nominal, tem um profeta que apenas está desfrutando das suas questões alvissareiras do trabalho passado. Ele está apenas desfrutando de algo que aconteceu por misericórdia de Deus e na popularidade. Então ele é um peso morto. Não adianta jogar as cargas, não adianta desfazer dos entulhos. Se o Jonas está no navio, desobedientemente, a coisa vai mal. Apenas quando nós nos desembarcamos do veículo que nos transporta, do lugar onde estamos de forma inadequada, que a coisa vai mal. E nós já discutimos aqui algumas vezes que a tribulação que vem por conta da desobediência, daquele que tem uma vocação e tem certeza disso, e não a cumpre com zelo, não é só ele que sofre, mas um número de pessoas que estão inocentemente à sua volta.
Irmãos, quantas vezes eu e você somos responsáveis por tormenta na vida de terceiros, porque nós somos entulho num barco que não deveríamos estar. Nós somos assim. E a solução é que Deus, por misericórdia e graça, nos tire pelos cabelos, pelas pernas, do jeito que Ele achar adequado, e nos jogue no mar, para que a coisa venha novamente a ser equilibrada, adequada e correr da melhor maneira possível. Esse navio deveria estar navegando de forma tranquila em mares sossegados, com a tormenta normal da vida, mas há uma sobrenaturalidade por conta da desobediência de alguém que está no navio que não deveria estar, porque ele tem uma vocação, e uma desobediência vocacional, ela traz prejuízo, não só para uma pessoa, mas para um grupo de pessoas. Meus irmãos, que Deus nos ajude a não levantar as ondas das tribulações para as pessoas que estão nas nossas adjacências. Que a nossa desobediência, ela seja logo corrigida pela mão daquele que sabe disciplinar, para que não coloquemos outra em desespero. E quantas vezes nós somos a causa do desespero da família? Quantas vezes foi a tua vaidade que colocou em crise financeira a tua família? E não adianta colocar a culpa num suposto devorador, é na sua ambição mesmo. Quantas vezes você não trabalhou de forma adequada e perdeu o trabalho e a família acabou entrando em problemas financeiros e coisas adequadas? E não adianta colocar a culpa em outra, é você mesmo que é irresponsável. É você mesmo que não aprendeu a interpretar a vida de acordo ou de forma adequada como o Senhor lhe propõe. E isso não é um enigma, porque quando Deus propõe, isso fica claro, a não ser que com o tempo e uma insistência, o nosso coração vai endurecendo. Quantas vezes eu e você colocamos pessoas que amamos em dificuldade, porque nós somos o Jonas numa embarcação, e estamos ali de forma irresponsável, e a tormenta se levanta. Que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito de Deus, para que nessa manhã coloquemos com honestidade diante do Senhor tudo aquilo que somos, e se estamos por acaso embarcados em navio que está indo a pique. E pode acreditar, o Senhor é bom para nos colocar na rota adequada. O Senhor sabe recalcular a rota que nós transgredimos. Quando ele é jogado ao mar e o mar ele se torna novamente mar de marinheiro, como se diz, sossegado para a navegação. O texto diz, verso 15, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar. O mar enfurecido, e este aquietou. E aqui você tem um entusiasmo, verso 16, ao verem isso, e essa expressão do verso 16, ao verem isso, ela traz esse vocativo, essa ideia de uma piedade, essa divindade que eles ainda não conseguem discernir como sendo o Deus único por conta da contingência. Mas eles têm essa ideia de uma devoção, o texto traz a ideia de uma devoção. Ao verem isso, os homens o adoraram. Adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo votos. Nós temos aqui 3 formas de reação, e essas 3 formas, ela está no texto, de forma muito clara. A primeira, atônitos, eles estão em perplexidade, em dúvida, não conseguem interpretar aquele fenômeno. E aí a gente pode inferir que aquelas divindades que eles adoravam, jamais procedera da maneira que esse tal de Jeová, Adonai, o Deus do Jonas, procedera. E então isso traz o quê? Essa perplexidade. Qual foi a atitude deles? O texto diz, eles adoraram ao Senhor com temor. Nós não temos condições de dizer como é que foi essa adoração. Não há possibilidade de descrevê-la. Agora, o que nós podemos inferir é que essa adoração, ela não está totalmente isenta de superstição. E não estamos questionando aqui, o fato é que eles adoraram. Nós não sabemos se eles adoraram naquele mesmo momento, se for uma forma evocativa, de palavra, de elogio cultico, ok. Mas o texto vai dizer que eles fizeram um culto. Só que nós não temos condições de dizer como é que foi essa adoração. O que temos a dizer, que o texto diz, foi com temor. Com temor. Coisa que não se encontrou em nenhum momento na apatia de Jonas. O texto diz que além de adorar, eles ofereceram um sacrifício.
também não temos a menor possibilidade de saber como é que foram esses sacrifícios. Se foi ali mesmo, ou se foi num outro momento em que eles puderam aportar. O fato é que o texto diz, o que eles viram, e isso foi um milagre. O que é milagre? Milagre é uma realidade contemplada e que não pode ser cognitivamente interpretada ou entendida. O milagre é algo que você não consegue descrever, decifrar. Você coloca no campo do milagre. Aconteceu algo, não tem explicação, o que você diz? Milagre. Aquele milagre que não há como decifrar, não há como explicar, não há como fazer anotações, não há como postular ou pontuar, eles atribuem como milagre e adoram a Deus. Também não sabemos como é que foi esse sacrifício, se ali ou se depois. O texto diz que eles também fizeram votos. Também o texto não diz que tipo de voto. O fato é que esse milagre desencadeou esse comportamento. Diante de tudo aqui que nós vimos, nós temos algumas conclusões. Esses marinheiros, eles, desde o começo do enredo, eles demonstram uma piedade ao Senhor. E aqui não há um juízo de valores em relação se eles cultuaram ou não uma única divindade. O que há é essa intenção de obedecer uma autoridade divina. E é claro que isso, a posteriori, foi conduzido, ou deveria ser conduzido, para que eles entendessem que há um único Deus, que os outros deuses era fábrica, era pensamento, era ilusão humana, projeção. Mas há essa intencionalidade, que o texto, pelo menos 3 vezes, e eu anotei para não esquecer, verso 5, verso 10, verso 16, o texto diz, os marinheiros temeram ao Senhor, os marinheiros temeram ao Senhor, os marinheiros temeram ao Senhor. E o Jonas, sabe o que é? Não estou a fim de temer ao Senhor. Irmãos, alguns pseudo-sucessos ministeriais podem endurecer o nosso coração. O Jonas vem de um triunfo ministerial, daquela profecia em que ele alertou Israel e houve a prosperidade. Ele estava popularmente conhecido como o profeta que trouxe, que vaticinou, que disse o que Deus faria. E de fato aconteceu. E isso, ao invés de gerar piedade, disposição de serviço, trouxe essa doença da popularidade ao coração, essa enfermidade popular da vaidade no coração de Jonas. E ele não querendo ir para Nínive mostra o contraste a todo tempo. O Jonas que diz conhecer Deus, ele é apático, ele é frio. Os marinheiros que têm um panteão agem de outra maneira. Não há uma defesa nem de um nem de outro, os dois precisam de correção, mas é atitude. O que eu quero dizer é que quando nós vamos acostumando com a fé, quando a nossa fé ela não tem um desdobramento prático sobre o serviço sagrado, a mordomia, a tendência é que nós vamos nos tornando profissionais da fé, artistas do show gospel implantado. Nós nos tornamos gente sem piedade, insensível, que faz tudo na praxe do costume, ao invés do temor e da piedade e respeito à vida, que não tomba aqui e termina, mas tem desdobramento eterno. Quantas vezes o nosso serviço, pela excelência que se apresenta com esses que se tem aí pelas empresas, o ISO 9000 e alguma coisa, posso estar defasado já com isso aí, né? Mas sempre tem um selo de qualidade. O ministério com selo de qualidade entorpece a mente. O ministério com selo de qualidade burocratiza e deixa a frieza tomar conta de um profissionalismo que rouba a piedade e a humanidade. O Jonas ama o seu ministério, não ama gente que perecerá lá em Nínive. E esses homens fazem o que fazem, mas com respeito à vida, ao fôlego de vida. O Jonas, ele foi um instrumento de Deus, não há dúvida, na vida dos marinheiros inclusive. E mais tarde, na vida dos ninivitas, veremos isso no capítulo 3 e 4. Mas o Jonas, ele faz isso não por conta de uma piedade e respeito à sua vocação de profeta. Ele faz isso por conta da misericórdia e bondade de Deus. O Jonas, ele cumpre, ele realiza, ele atinge o alvo, emprestando aqui uma palavra de Paulo, não por conta da sua disposição profética, mas por conta da misericórdia de Deus, que tinha a intenção, naquele momento, salvar e guardar os ninivitas.
Não há dúvida que a vida de Jonas é um sermão vivo. É um sermão medíocre, mas é um sermão. Ela ensina. É claro que teve misericórdia. Não por conta da retórica teológica da vida de Jonas, mas por conta da misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, se Deus dependesse da excelência do nosso serviço, é muito provável que a maioria de nós não estaria aqui hoje. É muito provável que você estaria estancado num sistema religioso sem aproveitar da graça de Deus. Apenas devoto a um ídolo construído pela fábrica de ídolos que nós sabemos construir. Se nós estamos aqui, irmãos, é por conta da graça e bondade do Senhor, que apesar da mediocridade daqueles que se tornam aos poucos profissionais da fé, Deus nos salvou porque quis salvar. Se nós desfrutamos de uma alegria da salvação, é por conta da bondade do Senhor que quis nos amar. Não porque nós somos amáveis, mas porque Ele é o próprio amor. Se dependesse do profissionalismo, do conhecimento do Jonas e das burocracias de um profeta, nós todos, assim como os ninivitas, seríamos escanteados e marginalizados como gente que não serve para nada. Um ranço cultural em que a única coisa que mereceríamos era o inferno. Mas Deus é misericordioso. O Jonas é um sermão vivo, medíocre, mas ele foi um sermão vivo de como não nos comportar. E houve salvação e demonstração de piedade, porque Deus está no comando, e é Deus que sabe nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, por meio da pregação do Evangelho. Mas há uma questão importante, que devemos elogiar o Jonas. O Jonas, ele tem pelo menos coragem de confessar que ele é o culpado da tormenta. E quantas vezes nós não temos coragem de admitir que se há uma tempestade no chão que pisamos, se há uma divergência no lugar onde estamos, a culpa é nossa. Pelo menos admitir, talvez não de forma pública, mas admitir num sagrado secreto, para que pelo menos sejamos investigados ou sondados pelo Senhor. Irmãos, quantas demandas que ocorrem onde estamos, e a culpa é nossa. Se nós olharmos com um pouquinho de calma, algumas dificuldades e problemas do trabalho, a culpa não é do outro, é nossa mesmo. Quantas vezes a briga do vizinho, não é o vizinho que é descrente, é nossa mesmo. Nós somos chatos, irmãos. Nós temos um DNA terrível. E nós ainda imbuímos, colocamos num plástico, nós colocamos numa embalagem religiosa e dizemos que o demônio se levantou e o ímpio está contra nós. A gente tem que ter um pouco de coragem e, pelo menos, como eu falo assim, sabe o que é? É só me jogar fora que possivelmente acaba a briga. É possível, irmão, que o seu trabalho não é tão ruim e o seu patrão não é tão ruim, não. É você que é mau trabalhador. Você está no barco errado. Você está causando problema. Talvez se não fosse você, a firma prosperaria muito mais. Em nome de uma religiosidade piegas, a gente atribui culpa no outro, ao invés de assumir como Jonas, olha, só me jogar fora. Eu sou o culpado, eu andei fora, eu conheço a Deus. Nos falta essa coragem, irmãos, nos falta. E aqui não é uma denúncia para lá, é para cá. Como nós somos tíbios, fracos, medíocres em admitir. Se não for a graça de Deus, irmãos, se não for a graça de Deus, em nome da nossa religião, da nossa confissão de fé, do nosso maneirismo religioso, nós provocamos muito mais tormentas do que levamos bênção para os outros. Nós somos assim. Ah, se não for a bendita misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Ah, se não for o hálito santo do Senhor soprando nossa mente e coração, mudando nossa vontade. Nós somos gladiadores da religião. Nós somos profissionais da fé, que fazem prosélitos para tirar da prateleira religiosa e fazer o outro indivíduo pior do que já é. Mas graças a Deus que temos a soberania das Sagradas Escrituras, graças ao Senhor que temos o Espírito de Deus nos movendo, nos levando ao confronto da cruz, para que possamos deixar ali todo o nosso fardo do pecado e ser perdoados pela bendita mão que sempre quer nos levar à confissão do pecado. Deus é rico em misericórdia. Pelo menos Jonas tem coragem de confessar a culpa.
ela é devida à sua insubmissão. Ao confessar aquela tribulação, crê. Irmãos, se nós tivéssemos pelo menos a coragem de confessar a culpa, muitas desgraças sociais e políticas que vivemos no nosso país, possivelmente seriam resolvidas. As nossas repartições públicas estão infestadas, carregadas de Jonas. Estão no barco errado, fazendo mais falcatruas do que sendo sal da terra e luz do mundo. Enquanto eles não forem jogados no mar, a tormenta não vai passar, irmãos. Quantos de nós estamos ocupando uma sala de aula, uma sessão no Poder Judiciário, aspirantes a cargos públicos querendo entrar numa embarcação que é furada, e nós sabemos disso. Enquanto nós não fomos jogados do barco em que nós não devemos estar, a tormenta não vai passar. A tribulação do país, de uma forma geral, é culpa de uma igreja que está em fuga de Deus. Uma igreja que ama o seu denominacionalismo do que o próprio reino. Uma igreja que ama os seus outdoors de propagandas convencionais do que a piedade de um para com o outro. Que ama mais a sua agenda de programação do que o respirar, o ofegar do outro, o cheiro de gente. Nós somos uma igreja que está atrapalhando uma tripulação que quer conduzir o navio. Muitas vezes nós embarcamos nos espetáculos do show gospel, nas marchas para Jesus, em que uma manobra política, mais nada do que isso, aonde está escrito, ide e marchai, está escrito, ide e pregai o evangelho. Aonde está escrito, seja o docinho da terra, está escrito, seja o sal da terra. E aqui eu estou parafraseando Spurgeon. Nós não fomos chamados para entretenimento, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Estamos em fuga de Deus, num barco equivocado. Nossos profetas estão no barco, discutindo teologia, estão nos gabinetes públicos entulhados, sem produzir nada. Estamos adormecidos no fundo do navio, entorpecidos, dormindo o sono da indolência, uma igreja em flagrante desobediência à sua missão. A igreja que deveria ser a solução, mas tem sido a causa do problema. E eu termino orando com desespero, que o Senhor me arranque do barco em que não é meu lugar, e me jogue no mar, não para ser afogado, mas para ser capturado pela sobrenaturalidade de um monstro misterioso, e me vomite no lugar que é o centro da vontade do Senhor. A beleza do evangelho é que Deus sempre vence. Deus sempre vence. E a melhor parte do evangelho é que quando nós dizemos Deus vence, a gente pensa no inimigo poderoso à nossa frente. Mas eu completo que a beleza do evangelho é que Deus vence a nós, cada um de nós. Deus sabe nos desarmar. Deus sabe nos vencer. E se tem uma derrota que traz sossego ao coração, se tem uma derrota que traz alegria e vitória final, é ser derrotada pelo grande Deus, grande e terrível Deus. Que o Senhor nos lance do lugar onde nós não devemos estar, que o Senhor prepare um bicho misterioso para nos engolir, e que Ele sinta náuseas e nos vomite no lugar onde é o centro da vontade de Deus. Porque ali é onde nós teremos a maior alegria, estar no centro da vontade do Senhor. Nós somos uma igreja que tropeça aqui e ali. E quando eu digo nossa, não estou dizendo a nossa nos limites desse endereço, mas uma igreja que pertence ao Senhor. Nós estamos sempre nos limites da nossa vaidade. O bom da história é que nós não somos donos da igreja, mas Ele é. E Ele sabe conduzir a igreja em triunfo. E que o Espírito de Deus nos ajude a confessar como Jonas, para que sejamos jogados da embarcação que está indo a pique. Mas quando Deus nos lança no lugar certo, nós vamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor.
cenas dos próximos capítulos. Um peixe engolirá, não para destruí-lo, mas para salvá-lo, porque bendito é o Senhor que nos salva de nós mesmos, para nos dar alegria, disposição, venturas eternas, para a glória do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua graça e bondade. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que, com alegria, disposição, muitos já se reuniram aqui para o trabalho, para o aperfeiçoamento do dom, para o serviço de um para com o outro. Mas, Senhor, nós podemos ser enganados, seduzidos pela nossa própria vaidade e tomar embarcações que não são as nossas. Que nesse momento, a tua mão cheia de graça, Senhor, nos tire do navio e nos coloque onde o Senhor quer que estejamos. O Senhor pode fazer isso e muito mais, Pai. Isso não causa nenhum prejuízo, pelo contrário. Nós pedimos que seja assim, Pai. Obrigado por essa manhã, por essa igreja, por esses irmãos. E por todos aqueles, Pai, que estarão imbuídos na distribuição da semente que salva, que é a tua palavra, distribuindo, falando, vivendo o Evangelho. E por fim, Senhor, nos faz embarcar na embarcação autorizada pelo Senhor. Nós somos como Jonas. Se estamos de forma desobediente no barco, ele vai a pique. Mas se estamos no lugar onde o Senhor quer que estejamos, há um avivamento de salvação. É o que aconteceu em Nínive, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.